em Jesus e me faz novo, novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Boa noite. Que bom ver vocês aqui. Eu sempre falo, repito, que o grupo de oração é uma família que se une para rezar, para lutar e vencer cada batalha. Como foi falado aqui na oração, muitas vezes a resposta humanamente pode demorar. Mas quando não desistimos, como já estamos persistindo, já somos vencedores em Deus. Também foi falado na oração aqui que é muito importante essa continuidade. Assim, quando você está na academia, né? Se você fica meses ali sem ir, você vai perdendo tudo aquilo que você estava ganhando. Vocês percebem que eu não entendo muito bem de academia, mas me dizem que é assim, né? Na semana passada, nós tivemos uma experiência com o amor de Deus. Deus derramou pelo Espírito Santo o amor em nós. E tem que haver uma continuidade. Não é só receber o amor e ficar parado recebendo o amor. Tem que haver uma resposta. A caminhada tem que continuar. Não é ficar parado esperando Deus fazer tudo e a gente não dar nenhuma resposta. E nessa noite o Espírito Santo quer nos chamar a dar uma resposta. E é uma resposta de conversão, de mudança de vida. O Espírito Santo quer te levar a caminhar. O ano já começou, já passou aí algumas semanas, mas muita gente ainda está, como que na oração já ia falando, né? Arrastando correntes. Muita gente ainda está como que com o pé amarrado em coisas que ia carregando ao longo dos anos, não só do ano passado, mas décadas. Aquele pecado de estimação, aquele vício, aquela coisa que você não consegue largar, mas que vai causando um peso, e você insiste em tentando andar com aquela coisa se arrastando, deixando a sua vida pesada. O Espírito Santo quer nessa noite trazer a libertação para a sua vida. Essa oração inicial já foi abrindo o seu coração para isso. E a palavra de Deus proclamada, ela também vai fazendo cura, libertação, desde que você esteja com seu coração aberto. Nós precisamos entender o que Deus nos criou para ser. Nele nós somos livres. Nós não somos escravos. Só seremos escravos se escolhermos caminhar nas trevas, guiados pela nossa carne e pelo inimigo das nossas almas. Se você quiser pegar a sua palavra em Gálatas 4, versículo do 4 ao 9. É um trecho curto, mas com um sentido muito bonito. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também
herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servíeis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? São Paulo aqui, falando aos Gálatas, termina com uma pergunta. E essa pergunta é para nós também. Mas vamos entender um pouquinho o significado dessa palavra, né? No batismo nós recebemos o Espírito Santo. De fato, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da sua promessa. E Ele nos promete paz, amor, liberdade. Uma liberdade espiritual que supera todo o entendimento dessa terra. Porque quem é livre no Espírito não pode ser aprisionado por nenhum governo, ideologia, não pode ser aprisionado pelo pecado. Deus nos promete essa liberdade, se formos obedientes a Ele. E mesmo Deus sendo tão maravilhoso, tão bom para nós, muitas vezes nós viramos as costas para Ele. Aqui, aos Gálatas, Paulo faz um puxão de orelha naquele povo que estava gostando muito de ficar olhando para o céu, querer adivinhar o futuro, olhando os astros. Hoje em dia, talvez um horóscopo, algum tarô. O católico não pode gostar de uma coisa dessa. O católico não pode ficar querendo adivinhar o futuro. O futuro que nos importa é que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. E nós precisamos, neste tempo que nos resta, decidir de que lado nós vamos estar. E para estar do lado de Jesus, nós precisamos romper com o mal e com o pecado. É preciso conversão, mudança de vida. Se a gente trazer para o dia de hoje, né? Aquele povo estava preso na idolatria. Falsos deuses. Ficar achando que estrela vai dar resposta. Mas hoje, no que nós estamos presos? Muitas vezes nós estamos amarrados no nosso orgulho, que não deixa perdoar, que faz eu querer estar sempre certo. Eu tiro Deus do trono e coloco o meu orgulho, a minha carne, a sexualidade desregrada, já foi falado aqui no momento de oração, os vícios, a fofoca, a preguiça. Quanta coisa eu posso ir idolatrando. E eu fico até bravo quando alguém quer me tirar da minha zona de conforto. Quando você fica bravo quando alguém toca na ferida do pecado, é porque aquele pecado está no trono da sua vida. Geralmente a gente fica bravo porque a gente está apegado àquela coisa. Eu lembro que hoje em dia eu ainda fico bravo com algumas coisas, mas antes da minha primeira conversão, quando a minha mãe tentava tocar alguns assuntos comigo, eu ficava bravo. Era igual você mexer com uma cobra ali, eu ficava serpenteando ali. E o inimigo me amarrava. Amarrava meus pés, meu corpo, minha língua, e utilizava-se de mim para o mal. Então, se você quer caminhar à frente, é preciso ir rompendo os laços. Mas eu não posso ficar olhando para a sua vida e apontando o que está errado ou não. Ouvindo a palavra de Deus, você precisa olhar para dentro de si e ir reconhecendo cada laço, cada algema,
cada corrente, quanto mais antigo é o pecado, mais voltas essa corrente vai dando em torno do seu corpo, em torno da vida da graça que fica presa e você não consegue andar adiante. É preciso romper. Deus nos chama a isso essa noite. Tem gente que é presa também à opinião dos outros, não consegue fazer nada pensando no que os outros vão pensar. É também um grande problema dos dias de hoje, com tanta rede social, tanta facilidade para olhar a vida dos outros e ficar querendo implorar a aprovação dos outros. Se você quer seguir a Deus, Ele tem que estar no trono. E com Ele no trono, a maioria das pessoas não vão te aprovar, não tem como. Não dá para idolatrar a opinião alheia. Temos que caminhar adiante. Qual é a grossura do laço que te prende? Vá começando a fazer um exame de consciência, porque ao longo dessa partilha, para a gente ir rezando depois, mas permita já que o Espírito Santo vá remexendo em todo o seu interior, toda a sua história. Talvez exista um laço na sua vida que já deu tantas voltas, uma corrente que já deu tanta volta ao longo do seu corpo, algum pecado que você, em vez de arrebentar com ele, você foi se enrolando mais. Deus quer te libertar disso essa noite, é preciso mudar de vida. Eu quero trazer rapidamente um testemunho aqui. Eu fiquei tão feliz que eu tive que gravar até um vídeo. Talvez algumas pessoas aqui já tenham assistido, mas quem já assistiu, ouve de novo que eu vou contar de maneira breve. Muitas pessoas aqui estavam na missa, domingo de manhã, presidida pelo padre Nani de Lídice. E o tema que mais chamou a atenção realmente foi a conversão. Embora ele tenha falado de maneira magnífica da missa, que é o céu descendo à terra, e um convite de Jesus para que a gente suba ao céu, em cada ato litúrgico, direcionando o nosso coração para o alto, e Deus vem se comunicar conosco, vem repousar no nosso coração na Eucaristia, que coisa maravilhosa. E ele foi envolvendo a gente com aquele jeitão dele, italiano, aquele jeito criativo de falar. E em certo momento ele olhou para o povo e falou com voz forte, porque ali trazendo também a mensagem de João Batista do apelo à conversão, que também é o tema dessa noite de oração. E ele falou para o povo: se convertam, se convertam, se convertam com voz forte. E aquilo ali não foi só palavra solta, foi a oração de um sacerdote pelo seu povo, pelo povo de Deus confiado a ele naquele momento. E eu tinha feito a leitura, eu estava ali no altar e eu olhei para baixo, e eu vi pessoas sendo tocadas naquele momento que o sacerdote falou com tamanha autoridade. O apelo à conversão, à mudança de vida. Você precisa querer. Você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus toque. E ao terminar aquela celebração, o padre disse: eu vou ficar aqui no confessionário e vou atender quantas pessoas se sentiram tocadas e quiserem se confessar. E ele ficou ali. Eu iria fechar a igreja, esperei ele terminar de atender a todos. E ali, quando ele estava tirando os paramentos, eu já estava chorando, fui dar um abraço nele e contar uma coisa. E eu cheguei perto dele para abraçá-lo e agradecer, porque ele foi instrumento de Deus. E foi até engraçado, porque ele abaixou a cabeça assim, ele ficou até meio com vergonha de me ver chorando, parecia que ele ficou com uma compaixão de mim. Ele falou: o que foi, meu filho? Você está com algum problema, né?
E eu disse, não estou com problema. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus. E quero te agradecer porque o Senhor foi canal da graça. Este último homem que o Senhor atendeu em confissão. Eu tenho 34 anos. E eu nunca vi o meu pai se confessar. Toda a minha família rezava por este momento. E aconteceu quando a gente menos esperava. Uma santa missa de manhã. E eu abracei ali o Padre Nani chorando. Ele fez aquele jeito dele, dando uma risadinha de lado assim, todo, né? E ele falou, hoje nós pegamos peixes grandes. Hoje nós pegamos peixes grandes. Jesus, através do sacerdote. Porque não era só o meu pai. Tinha vários intercessores aqui do grupo de oração, Rodrigo, Maguinha, rezando. E estavam numa batalha espiritual. Como foi dito no momento de oração, o inferno foi saqueado naquela manhã. Quem acredita na graça de Deus, percebe a grandeza daquele momento. Porque a gente foi conversando depois e vendo que ali havia pessoas que não se confessavam há 10, 15, 20, 30 anos. Quantas voltas a corrente já tinha dado em torno daquela vida? Às vezes por um perdão não liberado. Às vezes porque a pessoa faltou à missa e ficou com vergonha de confessar. Quanta gente parou de vir à missa por vergonha de se confessar. Sim, é um pecado grave faltar à missa, mas a pessoa não está cometendo nem outros pecados. Por causa de um, ela se permitiu ser enrolada e não caminha na graça, e você vai vender o céu por causa disso, da sua vergonha de expor o seu pecado a Jesus, através do sacerdote? Não podemos ter este medo. Padre Nani foi ungido, deixou as pessoas à vontade. Ele olhou ali por cima e falou, nossa, quantos pecadores. E o povo que estava tão nervoso já foi ficando já mais solto. E depois que eu falei com ele, ele ficou todo feliz, mas sabendo que é tudo graça de Deus, não se vangloriou. Ele ficou feliz, me abraçou e disse, agora eu vou tomar um café de rico na casa do Beto. E foi embora. Como um homem simples, que sabia que era a graça de Deus que tinha feito, e ele ia seguir para a próxima missão, a próxima confissão, a próxima Santa Missa em Lídice. E é assim quando a gente se desamarra, se desencilha do mal. Eu fiquei tão feliz que eu tive que contar essa coisa da vida do meu pai. Quanta oração, jejum, penitência, rosário. E vamos continuar, porque a luta vai continuar. Minha irmã também se confessou naquele dia. Quantas outras pessoas eu vi ali na fila enorme que se formou. Graça de Deus. Se você sente essa vontade, não deixa que o nós continue se enrolando na sua vida. Busque a confissão. Não se aprisione, não. Esteja na graça de Deus. É o Espírito Santo que vai te dando vontade, vai dando aquela coçadinha inicial para que você queira sair do lugar. E busque a confissão daquela coisa que te incomoda. Não se escravize. Não permaneça como escravo do pecado do maligno. Na próxima ocasião, oportunidade, inclusive o Padre Nani vai atender de novo, domingo, na próxima Santa Missa, confissão depois da missa. Não perca a oportunidade. Quando a gente se reconhece pecador, se coloca diante de Deus com humildade, e todos nós somos pecadores.
quando nos humilhamos diante dele, ele manifesta o seu poder na nossa vida. Uma palavra aqui, pequenininha, você não precisa nem pegar. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Senhor fala para nós: se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. É a promessa de Deus para nós, não quando a gente se mantém na soberba, no orgulho e diz, eu não tenho pecado, eu não preciso mudar nada. Essa aí é a atitude de quem está enrolado no laço do demônio. Mas quando a gente se humilha diariamente, se reconhece pecador, busca a confissão, faz um exame de consciência toda noite, pede perdão a Deus, vai vasculhando a vida mesmo para ver onde pode melhorar. Se você deu algum poder ao demônio na sua vida com o pecado, com a brecha aberta, vasculha. Tem tanta mulher que, homem, mulher, pega o celular do marido, abre e fica procurando mensagem, fica vasculhando a vida, para ver se acha algum problema ali. Por que a gente não vasculha a nossa própria vida para ver onde a gente está traindo a Deus? Vasculha. Vasculha, é isso que você tem que vasculhar. Tenha curiosidade pela vida de santidade, não pela vida alheia. É preciso conversão, mudança de vida. Deus vai te ouvir. Mas você tem que querer ouvir a Deus, ser obediente a Ele, se humilhar diante dEle. Não porque Ele quer te amassar, porque Ele é um Deus tirano, mas porque nós dependemos dEle. Nos coloquemos com humildade diante de Deus, e Ele vai derramar graças na nossa vida. O povo obediente, que luta contra o pecado, alcança a graça de Deus no momento adequado. É promessa dele. Ele vai ouvir o seu clamor, vai ouvir a sua oração. Mas seja obediente a Deus. Fuja do pecado, fuja do mal. Mas aí, você pode pensar, tem tanta gente ruim que não reza, que está afundado no pecado, e a vida da pessoa está às mil maravilhas, está dando tudo certo, a pessoa está rica, está viajando para Dubai e cometendo um pecado atrás do outro, e eu vejo no WhatsApp, no Instagram também, e me dá uma inveja. Vamos começar a parar por aí, que a inveja já é um pecado. E também não podemos nos enganar com a prosperidade dos injustos. Há salmos na palavra de Deus que falam sobre isso. Não fique olhando para a vida jubilosa dos injustos. Por que será? Não podemos cair nesse erro, primeiro pela inveja, que é um pecado, mas também porque a pessoa que está no pecado e está tendo a sua vida acumulada de bens, de coisas que parecem graças, ela pode estar caindo numa armadilha do inimigo. Veja, todos nós temos um anjo da guarda, mas também existem os demônios. Os demônios são anjos decaídos, que não quiseram obedecer o desígnio de Deus e ajudarem a humanidade a se salvar. Eles foram soberbos. Mas veja,
como criaturas de Deus, superiores a nós, eles têm um certo poder para realizar algumas coisas. Mas veja, os anjos são obedientes a Deus. Eles realizam também muitas coisas. Eles são capazes de, por permissão de Deus, derramar graças na nossa vida, mas somente aquilo que nos leva à salvação. Agora, os demônios se rebelaram contra Deus, e o único objetivo deles é levar você para o lugar para onde eles já estão condenados desde a desobediência. Como anjos decaídos, eles possuem um certo poder sobre a matéria, sobre as coisas. E muitas vezes o demônio ele pode dar uma vida próspera para alguém que está no pecado, para que essa vida seja confortável. Ele arruma ali um lugar gostoso, uma cama quentinha, para que essa pessoa se acostume no pecado quentinho, porque depois no inferno vai ser muito mais quente, uma temperatura que nem podemos imaginar. Cuidado ao invejar a vida boa das pessoas que vivem no pecado. Os anjos podem nos ajudar também, mas somente por permissão de Deus e nos ajudando a alcançar as coisas que são necessárias para a nossa salvação. Então Deus vai nos ouvir, vai nos ajudar, mas Ele vai dar apenas o que é necessário para a nossa salvação. Você pode estar pedindo há décadas, com uma péssima intenção no seu coração, uma graça que vai servir para a sua perdição. Ou também você está pedindo há décadas algo que Deus permite que demore, para que você vá crescendo em virtudes nesse tempo de espera, de oração, de mortificação, de penitência, de crescimento espiritual, de ascese, de esforço na direção de Deus. Se demora, Deus está caprichando. Confiemos na graça dEle, e não busquemos respostas rápidas, não busquemos prazer rápido. Veja, nós precisamos entender a diferença entre a graça de Deus e a desgraça do demônio. A grande graça de Deus alcançou a vida do meu pai. Eu te dou um exemplo claro, neste final de semana, que ele persevere nessa graça. Agora você pensa, se ele ganhasse 400 milhões na Mega Sena e nunca mais quisesse saber de igreja e fosse para os botecos aí e nunca mais olhasse para padre nenhum, aos olhos humanos mundanos, muita gente ia achar que o prêmio da Mega Sena é uma grande graça. Mas aos olhos espirituais, ele voltar à graça depois de 40 anos é uma graça. Se ele ganhasse todo o bem material para viver no pecado e se condenar, isso seria uma desgraça, e desgraça eterna. Um antídoto para a gente não ficar com inveja das pessoas que estão vivendo confortavelmente no pecado é entender para onde estão trilhando, para onde estão caminhando, e rezar por eles também, para que voltem ao caminho de Deus. Precisamos amar mais a Deus, sair do mal do pecado. Precisamos romper esses laços. Tem gente que abusa da misericórdia de Deus, como se não fosse necessário abandonar o pecado.
porque Deus perdoa tudo, Deus é misericordioso. Obviamente, Deus perdoa tudo, desde que estejamos arrependidos, que não queiramos fazer mal. Mas, pensa aí comigo, olha só essa minha mão grossa aqui de pedreiro, que é a mão de quem trabalha muito com coisa pesada. Se eu te dou um tapa forte, não vou fazer isso, mas imagine, eu te dou um tapa forte com essa mão. Pensa aí, doeu bastante. Aí eu volto para você e falo, me desculpa, eu não sei onde que eu estava com a minha cabeça, eu te dei um tapa, né? Olha, me desculpa, tá? Eu vou continuar te dando tapa até o fim da minha vida, mas me perdoa, tá bom? Ué, mas tem algo errado aí? Somente uma pessoa muito boba iria me perdoar e continuar levando tapa de mim a vida inteira. Ainda mais com essa força toda que eu tenho. Mas ora, se uma pessoa seria boba de perdoar alguém assim, sem arrependimento, tem gente querendo fazer Deus de bobo. Pede perdão, mas já com a intenção de cometer de novo aquele pecado. Mas que amarra, mas quantas voltas na corrente desse pecado que você não consegue largar? É somente pela graça de Deus. Não engane a Deus. A gente aqui é muito fácil de enganar. Até eu posso enganar vocês, vocês acharem que eu estou santinho aqui. Lá na minha casa é mais difícil de enganar. Mas ainda os da minha casa ainda dá para enganar. Mas a Deus ninguém engana. Que essa pequena partilha da palavra seja um início de um profundo exame de consciência na sua vida. Não engane mais a Deus. Mude de vida. Converta-se. Não estou falando com aquele poder e unção de sacerdote, mas converta-se. Mude de vida. Que o Espírito Santo venha fazer essa obra em você. Que a partir de hoje você comece a olhar de verdade nas entranhas, nas intenções de tudo que você faz. Será que está sendo agradável a Deus as escolhas que você toma? Não minta para Ele. O próprio Jesus já disse que quem ama a Deus segue os seus mandamentos. Quem ama a Deus segue os seus mandamentos. Não dá para falar que ama a Deus com a boca só, tem que falar com a vida. Ele está fazendo um convite para você. E até um convite raro, porque esse tipo de palavra está sendo cada vez menos pregada na igreja do mundo inteiro. A gente pede, tem seminarista aqui, a gente fica muito feliz. E a gente fala, vai se tornar padre e prega a verdade. Nós vamos rezar por ele. E sempre rezamos. Com o apostolado da oração, sempre lembro do nome dele. Vinícius está aqui. A gente fica muito feliz. A verdade precisa ser pregada. E nós precisamos viver a verdade. Mesmo que comecem a silenciar os pregadores da verdade aos poucos. Mas guarda no seu coração. Está sendo cada vez mais raro ter contato com a verdade. Então aproveita a graça que Deus está derramando para você nessa noite. Não queira permanecer no pecado. Se você ama mesmo a Deus, eu pergunto para você, tenta olhar para dentro. Você ama a Deus de verdade? Eu confesso para vocês que eu tento, me esforço um pouco, mas ainda não amo a Deus como deveria, como Ele merece. Ele deu tudo por mim, eu ainda dou muito pouco para Ele, muito pouco, e ainda dou com a mão meio fechada assim, por entre os dedos, toma mais ou menos aqui, sabe? Ainda não abriu a mão aqui, toma tudo, Deus. É um esforço que a gente tem que fazer. Pelas minhas próprias forças eu não consigo. E você também não.
Mas se você conseguir, já está num grau de santidade aí, eu tenho que aprender com você então. Mas olha, para a gente parece impossível, mas a resposta para a gente conseguir está na palavra de Deus. Em Marcos 11, versículo 22b em diante. É Jesus falando para nós. Quando a gente acha que é impossível a gente amar a Deus. Quando é impossível a gente fazer qualquer coisa. Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Tudo o que você pedir, que for necessário para a sua salvação, que não for te atrapalhar no caminho para o céu, Deus vai derramar na sua vida. Eu pedi tanta coisa antes da minha conversão, que eu ia sair capotando, eu ia sair fazendo muita arruaça no mundo se eu ganhasse, naquela época. E Deus me deu em triplo agora. E eu uso para o bem. Mas Ele só me deu quando eu estava querendo seguir a vontade dEle. Se for para fazer bobagem, Ele não vai dar. Queira o bem, queira a vontade de Deus. Olha, para terminar e a gente rezar, se você ainda acha que tem algo que você não consegue entregar a Deus, vamos começar a fazer esse esforço. E nós vamos rezar juntos por isso. Mas a graça de Deus tudo alcança. Aquilo que parece impossível, esse trecho aqui deixou muito claro. O seu coração duro, é Deus que pode mudar. Santo Agostinho, ele fala que a conversão de um pecador é um milagre maior do que a criação do céu e da terra. Veja só. A conversão de um pecador é um milagre maior do que a criação do céu e a terra. Porque Deus é poderoso para criar matéria do nada. Deus é poderoso. Ele cria tudo do nada. Ele é o único capaz de fazer isso. Mas veja, recriar a vida de alguém que está destruída pelo pecado, isso é algo grandioso de verdade. Maior do que a criação do céu e da terra. Fazer uma obra nova numa alma destruída. Restaurar uma alma abatida, caída, morta pelo pecado. Isso é maior do que a criação do céu e da terra. No campo espiritual é muito maior, é porque a gente não enxerga. É por isso que o inferno é saqueado a cada vez que você se confessa, e que você chama outro para se confessar, e que você reconhece as suas faltas e luta para mudar. Pelas vezes que você reconhece que não aguenta, mas pede na oração. É assim que a gente rouba almas que estão na mão do demônio. E é isso que você é convidado a fazer nessa noite. Não só por você, mas também interceder pelos outros. O Espírito Santo nos chama a romper as cadeias e as amarras. E nessa noite, Ele já está recriando vidas que estavam desmanchadas, destruídas. E eu peço que você, num gesto profético, já se levante como alguém que está levantando e rompendo o pé que estava amarrado. Levanta para a gente rezar nessa intenção. Levanta com coragem de quem quer rezar, de quem não aceita mais a vida de pecado, de quem sabe que é pecador, de quem sabe que cai todo dia, mas precisa da graça de Deus. Já vem Espírito Santo sobre nós, para cantarmos, para rezarmos, para abrirmos o nosso coração, para a ação da graça de Deus.
que renova todas as coisas, que reanima a alma que estava afundada no pecado. Vem, Espírito, cantemos e rezemos. Feche seus olhos um pouquinho, escuta essa canção. Deixa o Espírito Santo rezar em você ao ouvi-la. Cada parte da letra, de cada frase, traga dentro do seu coração como uma verdadeira oração. Presença forte em mim, posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Vai erguendo seus braços, abre os seus braços. Você é livre em Deus, no Espírito. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, o tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulação, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulação, dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. O Espírito Santo de Deus, Ele vai libertando, vai rompendo amarras. Creia, meu irmão e minha irmã. Neste momento o Espírito Santo vai derramando a maior graça que podemos receber. Se semana passada nós recebemos o amor de Deus, nessa semana nós recebemos a capacidade, mínima que seja, mas a capacidade de amar a Deus, de corresponder a este amor. E esta é a maior graça, porque amando a Deus nós temos tudo. O Espírito Santo derrama agora o tudo no seu coração. O desejo de Deus. Vem, Espírito Santo, derramando nos corações mais duros. Vem rompendo as cadeias que estavam enroladas. Pessoas que estavam até a cabeça afundadas nos vícios. Venha rompendo, venha purificando a língua, essa língua que só fofocava, perdia tanto tempo na fofoca. Derrama, Espírito Santo, a capacidade de, a todo momento que lembrar da fofoca,
substituir pelo louvor a Deus. Já vá louvando a Deus com a sua língua. Deus seja louvado neste local. Local de adoração, local de libertação. Liberta o corpo viciado, o corpo preguiçoso, que quanto mais ficava preguiçoso, mais queria comer. E a comida ia levando a cada vez mais luxúria, pecados da carne, sexualidade, masturbação. Liberta, Senhor, pelo teu sangue precioso purificador. Nós não aceitamos mais no nosso meio esse pecado que tanto tira o seu povo do caminho. Renunciamos em nome de Jesus tudo aquilo que prende, que trava a vida das famílias, que destrói as famílias. Pessoas que até mesmo no seu coração eram a favor do aborto. Pessoas que tinham apego a tanta ideologia maligna, tanta coisa que é contrária ao projeto de Deus. Corações presos. Liberta, Senhor. Nós não aceitamos mais isso na nossa vida, da nossa família. Para caminhar livre no Senhor, nós renunciamos, e você repita: eu renuncio, Senhor. Renuncio a todo mal. Vai trazendo no seu coração, o Espírito Santo vai trazendo a superfície para ser eliminado. Até mesmo uma imagem que o Senhor me dava, aquela peneira, mas uma peneira que ia fundo, ia trazendo o cisco para cima, para ser jogado fora. Permita que o Espírito Santo faça isso na sua vida agora. Vem, Espírito.